Gente, a paz do Senhor, começou mais uma edição do podcast da Debrais Itapevi e hoje tô com uma pessoa muito especial. Ele é cantor, compositor, nasceu em 1975, ele congrega na Debrais sede, ele tem 10 álbuns lançados, pai de 3 meninos, casado com a Gisele. Eu tô com Robson Monteiro. Isso aí, querido. Vamos bater palma. Glória a Deus, vai, vamos bater palma, isso aí. Que irmão, legal, que prazer estar aqui. Obrigado. Fique à vontade. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito. É sempre bom estar aqui na D Itapevi e assim, nessa entrevista legal, viu? Vambora. Muito bom. Para começar, queria te fazer uma pergunta bem simples. Sim. Como que você começou, no Raul Gil? Vamos lá. Filhinho, eu nasci num berço musical, esse é o princípio meu da minha história. Desde criança eu canto na igreja, desde criança eu tenho uma influência da música evangélica. Quando eu estava adolescente, eu comecei a cantar num coral chamado Jubraque, que são vários cantores da Igreja do Brasil para Cristo, e eu fui convidado para solar nesse coral. A partir daí eu recebi o convite para gravar meu primeiro CD, o Prostrei-me. E a partir desse CD Prostrei-me, que não tocava em lugar nenhum, aí alguém olhou para mim e falou assim: Robson, por que você não vai lá no Raul Gil e não canta no seu? Aí veio a minha primeira composição, é Preciso Acreditar. E aí foi quando, em 2001, eu fui pro Raul Gil para divulgar o CD Prostrei-me. E aí o Senhor, ele fez uma reviravolta na minha história musical. E aqui estamos até hoje, né? Glória a Deus. Você fez história, né, no Raul Gil. Graças a Deus, né, querido? Graças a Deus. Eu fui o primeiro do Raul Gil a assinar contrato, né, com gravadora internacional, com a Warner. Meu CD Anjo, em primeira semana, vendeu 1.500.000 cópias. Os outros CDs vieram, sim, né? E assim, foi um tempo muito especial, muito bom pra minha música, pra minha maturidade, né? Mas, na verdade, o princípio, como eu sempre digo, por onde eu passo, eu nunca fui no Raul Gil procurando fama. Eu queria mesmo era divulgar o meu CD Prostrei-me, e aí a partir daí o Senhor, ele me deu um bônus, né, e fez com que a nação me conhecesse. Glória, e hoje eu tenho colhido os frutos dessa história, desse testemunho de vida, dessa caminhada. Vieram lágrimas, é lógico, né, mas é um processo, como você disse, a gente vai caminhando e vai amadurecendo e prosseguindo. Glória a Deus. A gente vê que você lançou seu primeiro álbum em 2001, né? Isso aí. E você mudou muito. Queria saber de você, o que o Raul Gil significou muito para sua carreira? Qual foi o Robson Monteiro de 2001 para o 2022? Então, na verdade, o Robson, antes Raul Gil, era um menino que gostava de cantar, que tinha um sonho de gravar CD, de caminhar pelas nações. Sonhador. O sonhador. É o menino, né? Pós Raul Gil, eu comecei a lidar com a realidade da música, da vida musical, da indústria musical, né? Uhum. E é lógico que a gente vai amadurecendo a cada caminhada, a cada trabalho que você vai gerando, você vai lançando. Vem as expectativas, é lógico, né? Mas eu sempre preservei a minha ingenuidade da fé. Porque legal, eu sempre acreditei no sobrenatural, né? Então, assim, é lógico que existe todo um trabalho, uma equipe para divulgar a sua música, mas se você não tiver a graça e o favor do Senhor, é só um material que vai ser investido, mas não vai dar em nada. Então, assim, eu acho que o que aconteceu é que o seu Raul, ele se tornou o quê? Uma porta, né? E assim, eu sempre digo por onde eu passo para os jovens, para outras pessoas que querem viver da música, né? Ninguém vive só, né? Eu dependo das rádios para tocar minha música, eu dependo dos programas de televisão para divulgar o meu trabalho. Então, assim, quando você começa a sua história, você precisa se despir da vaidade, achar que é único, porque assim, sempre tem alguém bom para estar ao seu lado melhor que você. Se você tiver inteligência, você agrega valores, conhecimentos para a sua música e para a sua história. Então, eu acho que, respondendo o que você disse, o seu Raul, para mim, foi a porta que Deus cumpriu esta promessa, o pontapé inicial, e assim, o amadurecimento fez com que eu olhasse, não só com os meus olhos sonhando, mas assim, sabendo que foi este o meu propósito, este é o meu propósito. Você precisa saber quem você é em Deus. Exatamente. Eu confesso que te vi muitas vezes no Raul Gil. Sim. Você marcou muitas vidas. Que maravilha, né? Muita gente conhece pelo famoso... O Anjinho, né? Isso aí, né? Você sabe legal. Que é tão engraçado essa história do Anjinho, porque meu cabelo é cacheado, né? Por mais que ele esteja todo assim alisadinho, é que a gente faz um topetinho pra dar uma atualizada, mas meu cabelo é muito cacheado. E aí fica aquela história do cachinho, do Anjinho e tudo mais, né? E eu louvo a Deus por esse título, eu gosto, eu sou o Robson Anjinho, é um título que eu me agrado, porque assim,
assim, foi um tempo que eu estava vivendo a promessa, o tempo de Deus na minha vida, e assim, tá sendo muito legal, porque hoje eu vejo a minha filha de 9 anos, e papai, você é um anjinho, né? E é bem bonitinho, porque passam-se a história, o tempo, mas a gente permanece, né? Deus tem me preservado, né? Esse ano eu faço 48 anos, né? Legal. 48 anos. Comecei a cantar no Raul Gil, eu tinha 20 e poucos anos. Então, assim, já é uma caminhada, né? Conhecendo a história musical, conhecendo o meu instrumento vocal, mesmo que eu estudo, mesmo que eu me preparo, mesmo que eu sou uma pessoa que tem um cuidado especial com aquilo que Deus me deu, que é a minha música, a minha voz, mas assim, a gente vai amadurecendo e crescendo todo dia, né? Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Outra coisa também. No meio dessa mudança, desse amadurecimento, desde 2001, né, até 2022 que a gente está agora, o que você levou, assim, de aprendizado nessa questão? Porque eu vejo que você amadureceu muito na questão graças também a Deus. Isso, como pessoa, sim, lógico, a gente amadurece. Na verdade, eu amadureci desde quando eu... vou ter que falar, desde quando eu casei, né? Porque depois que você casa, os seus olhos ficam outros, né? O seu interesse, o seu foco é outro, né? Então, meu interesse no momento era cuidar da minha esposa, dos meus filhos, da minha família. Então, a partir do momento que você tem filhos, então, você não é mais aquele cantor que só pensa em escalas musicais, em harmonias, melodias. Porque tem 3 cidadãos lá em casa, pequenininho, que hoje já tá maior do que eu, que precisa ver a referência. E assim, eu acho que o que mudou é que antigamente eu continuo, de melodias, de harmonias, de corais e tudo mais. Hoje eu preservo muito pela verdade que eu estou cantando, né? É o que eu digo e para muitas pessoas, eu disse ontem para uma amiga minha, Deus não pode transformar em verdade aquilo que você trata como mentira. Então, assim, uma carreira musical é uma carreira que você trabalha propósitos, né, para divulgar a sua música, mas uma carreira ministerial, você precisa trabalhar o seu caráter. Legal. E assim, Deus não vai mudar o seu caráter. É você que precisa trabalhar todos os dias. Qual é o propósito? Por que eu estou aqui hoje? Por que eu estou conversando? Por que eu vim hoje aqui na Deita PV? Porque o pastor Samuel, a pastora Ana são os meus amigos queridos, que a igreja me ama. Não, existe um propósito ministerial para que hoje eu viesse estar aqui ministrando cura através do louvor para a igreja, para as famílias. Então, assim, quando você se conhece em Deus, o amadurecimento vem. E quando você amadurece, você tira o excesso. Exatamente. Simples, você tira o excesso, você vai aparando as arestas, você, isso não precisa, né? Você não precisa chegar chegando, né? A Bíblia diz que o Senhor, ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E é por isso que eu tenho caminhado, porque eu entendi que eu não caminho pelo meu braço, pela minha força, é a mão do Senhor. Ele me coloca em lugares que eu não pensei que eu iria, ele me capacita, eu não pensei que eu seria capaz, e assim que tem sido a minha história até hoje. É por isso que eu perguntei, porque é muito importante, porque isso. Você tem uma bagagem já de muito tempo, já. Né? Não começou agora. Não. Então, é muito para as pessoas entenderem que... Mas olha, você sabe que mesmo nessa bagagem já de 20, quase 30 anos, né? 24 anos, quase 30 anos. Eu ainda fico emocionado, sabe? Quando eu vejo cantores que marcam a minha história, né? Porque você não pode perder isso. Eu não sou o único, né? E assim, você começa a detectar gatilhos na pessoa se você percebe se ela tem gatilhos da soberba, né? Por exemplo, eu fico feliz em compartilhar o altar com cantores, estar com cantores, louvar com cantores. Eu tive a honra de poder cantar no DVD da Shirley Carvalhais, 45 anos de ministério, ou seja, um legado da igreja. Então eu tenho esse privilégio, eu tenho o privilégio de ser amigo de cantores que marcam a nação, Rose, Matos, Álvaro Tito, enfim, os nossos amigos do altar. Então eu fico feliz, eu me sinto lisonjeado. Porque você marcou vidas, né? Graças a Deus, né, filhinho? Marcou vidas. Graças a Deus. Glória a Deus por isso. Ai, que bom, eu fico feliz. Deus tem me dado experiências únicas, né? Deus tem me levado para fora do Brasil, Deus tem me dado oportunidade de gravar programas. Eu tô fazendo Canta Comigo na Record, né? E eu sou o único cantor evangélico da arquibancada. Então eu saio da minha casa sabendo que eu represento algo, um reino, né? A igreja. Então, assim, eu me preocupo com o jeito que eu me arrumo. Então, é uma coisa que a gente até ri lá em casa. A roupa que eu uso no programa, ela tem que combinar com o altar. Porque não existe um Robson que vai na televisão e um Robson que vai na igreja. É o mesmo Robson. Então, assim, não por que tem que diferenciar estilo de roupa, não. Então, assim, eu me preocupo até com isso, porque nós somos a igreja. E a igreja, ela não
não pode jorrar dois tipos de água. Ou você agrada A ou agrada B. Eu estou ligado no céu. Eu quero agradar ao Senhor. E Robson, outra pergunta também. Como você lidou com a situação de cantar no Raul Gil? Acho que você foi o primeiro, não foi? Foi o primeiro. Não foi muito criticado, não? Como cantor evangélico, bastante. Hoje é lindo, hoje é bonito hoje você ligar a televisão e ver um cantor... né? Fazer homenagem ao artista, aí você vê a Eixa, a Fernanda Brum, amigas queridas, cantores da igreja. Mas na minha época não era. Eu lembro bem Tanto disso. que eu ouvi muitas vezes do Gino, ouvi que era o maestro, do Raulzinho, que é o diretor do programa. Robson, aqui não é programa de crente, né? Mas eu sempre dizia nos bastidores, seu Raul, quem mais assiste seu programa é a igreja, porque Verdade. é crente que gosta de ouvir cantores, né? Verdade. Crente que para ouvir voz, estilos e timbres. Então, e ele entendeu isso, graças a Deus. Mas eu fui desafiado muitas vezes, né? Tanto que teve uma época que as pessoas achavam que eu não era crente. Por isso que eu tô perguntando. Eu era muito crente lá, né? No mundo. E na igreja eu era desviado. Sabe assim, eram umas loucuras, né? Que a gente tem que viver para forjar o nosso amadurecimento. Mas eu passei muito por isso. Imagino. Confesso que eu ainda tenho, filhinho, ainda tenho esse negócio na alma, né? Então eu tenho muito medo de chegar nos lugares e as pessoas acharem, chegou a estrela, chegou o artista, né? Chegou o cantor. Eu tenho medo, porque a gente sabe que o propósito do reino não é isso, né? Então assim, se o Senhor, ele nos dá uma boa voz, nos capacita com belas canções, é para que o nome dele seja glorificado, né? Não é para o nosso ego. Então, exatamente. Assim, não é normal, né? Quando eu estou perto da igreja, mas você está se portando de uma forma tão simples. Isso deveria ser o quê? Normal. Normal, se você sabe quem te capacita, deveria exatamente, ser normal. É verdade. Outra pergunta, Robson. O que é Deus para você? Meu fôlego de vida, né? Eu acho que justamente por conhecê-lo de uma forma especial, como pai, como amigo, como conselheiro, então assim, a Bíblia diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então assim, esses dias até falei para minha filha, né? Nem sempre você vai ouvir Deus falando, oi, tudo bem, né? Você vai ouvir Deus em sinais, e é a voz de Deus. Então assim, eu conheço Deus de uma forma bem particular, né? Ele acreditou em mim, ele curou as minhas feridas. Então a minha terapia foi a igreja, né? Vindo de uma família, infelizmente, destruída, pais separados. Então, assim, eu tive que curar as minhas feridas na igreja. E, graças a Deus, essa foi a minha terapia. E hoje eu posso ser exemplo, né? Que ele cura a ferida, ele liberta de inferioridades, ele sara. Então, assim, o Senhor, para mim, é meu fôlego de vida. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Você falou um pouquinho das suas feridas, você consegue comentar o seu testemunho? O que aconteceu? Feridas, porque assim, uma criança quando ela cresce num berço separado, ela sempre vai crescer com o quê? Com aquela síndrome de inferioridade, porque os pais estão separados, então não fica nem muito com um nem com o outro, né? E eu era assim, eu ficava um tempo com as minhas tias, com a família do meu pai, né? Poucas vezes ficava com a minha mãe, porque minha mãe morava longe, então minha mãe foi trabalhar e nos deixou com meu pai. Então assim, meu pai tinha que trabalhar para ganhar um sustento. Então quem foi a minha educadora foram as minhas tias, as irmãs do meu pai. Então assim, a gente cresce com aquele déficit de caráter, atenção, com aquele medo, né? Poxa vida, né? Então eu lembro de eu criança, minha tia falava assim, e o povo falava assim, que bonitinho, ele canta, né? Ele né? A mãe abandonou, sabe assim? Esses comentários. Entendi. Então se o Senhor não tivesse curado, ficaria feridas. Mas Deus, ele é tão tremendo porque o Senhor, ele une propósitos, né? Aí eu conheci a minha esposa e Deus me deu uma família e hoje eu posso ser o pai que infelizmente meu pai não conseguiu ser, e também a minha esposa pode ser a mãe que infelizmente ela não conseguiu ter. Então assim, a gente conseguiu mudar a nossa história. Não é porque meus pais separaram, eu me senti rejeitado, que os meus filhos vão ter esse problema emocional, né? Porque nós estamos curados, né? Isso é muito bom, filho, isso é muito bom. Então assim, quando eu falo de família, de filhos, eu não falo de ouvir falar, falo de experiências. E essas são as feridas, né? Porque você sempre tem que lidar com não posso, não dá, será que... Mas se meu pai estivesse junto, sabe? E você cresce com esse tipo de pensamento, mas se meu pai estivesse, até você quebrar esse paradigma e cortar esse cordão umbilical, e lembrar que se o Senhor não for por você, ninguém pode fazer nada. E Robson, qual foi a sua maior experiência com Deus? Porque você marcou vidas, você deixou um legado. Eu creio muito que
canção muda. Muda. A música muda, a música cura, Tem um poder de comunicação sobrenatural, Qual né? foi a sua maior experiência com Deus ou também a questão Nossa, de filho, testemunhos? nesses 47 anos de vida, eu tenho tantas experiências com o Senhor. Eu tenho experiências não de ouvir, mas de ver, de toque, Sim, né? sim, sim. Eu acho que uma das grandes experiências que eu tive foi quando o Senhor falou que uma canção de 2 estrofes faria eu atravessar as nações. As pessoas riam, né? Porque eu morava num cômodo, encostado num barranco, o Sério? desprezado, aquela coisa assim, eu vivia só, né? Lutando, batalhando, estudando canto, a família desestruturada, e de repente o Senhor, um dia eu vou lá e canto, e Deus faz com que a minha voz alcance o coração das pessoas. E foi tão lindo que o Brasil passou a me amar, passou a me ter como família, né? Então, tanto que hoje se passaram 24 anos, mas eu chego perto das pessoas, Robson, parece que foi ontem, porque parece que eu faço parte da família. Por isso que eu chorava muito no programa, né? Porque eu sei de onde eu saí, eu sei que quantas vezes eu tive problemas de não ter o que comer, passei privações, né? Em tudo, né? E de repente eu vejo a mão de Deus. Essa foi uma grande experiência que eu vivi. Uma outra grande experiência foi, por incrível que pareça, foi quando o Senhor, não foi quando eu gravei CD. A minha maior experiência com o Senhor, e eu entendi o Senhor de uma forma tão plena, e ninguém tira mais essa convicção da minha vida, foi quando eu entrei na maternidade e trouxe para casa o meu filho, né, o Júnior, meu primogênito. Então, naquele momento, sabe quando o cara diz, ser pai é isso? Então, Deus está me vendo assim. Então, Deus cuida de mim dessa forma, porque você ser pai é completamente diferente de você entender o que é ser pai, né? E aí, eu acho que essa experiência amadureceu de vez o Robson. Mudou tudo, né? Muda tudo. Tudo. Deixa um recadinho pro povo aí. É isso aí, ó. E dá tempo de você correr ainda e pegar o culto hoje, né? Glória. Está começando. Terão... Olha, gente... Olha, eu vi o cartaz aqui, só tem gente boa, hein? Só tem cantor bom, só tem pregador que abre o céu. Olha, você não pode ficar de fora. Corre, vem ser curado, vem receber uma palavra do céu, vem começar a sua história diante do altar. Eu acho que esse é o segredo. Quando você vem preparado para ouvir Deus, você sai daqui transformado. Dá tempo, corre. Vem, gente. Júlio Renovação. E também queria agradecer aos nossos pastores presidentes, Samuel J. Marques e pastora Ana Miriam. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.